Você sabia que o tipo de roupa que você usa pode te afetar espiritualmente? Quando Deus criou o corpo humano, Ele o projetou como um templo do seu espírito. Enquanto a maioria dos homens e mulheres pensa que seus corpos físicos se limitam à carne e ao sangue, Deus, na verdade, desenhou o corpo humano para abrigar seu espírito dentro desse templo. E esse templo é tão delicado que desonrá-lo pode também te destruir espiritualmente. E dentro desse templo há também um altar. Um altar, em termos simples, é um lugar onde há troca entre o reino espiritual e o reino físico. Seu corpo é um altar portátil em movimento. Esse altar precisa ser cuidado por meio de oração, jejum ou qualquer atividade positiva e piedosa. Satanás sabe muito bem disso, e uma das maneiras pelas quais ele facilita a destruição desse templo é por meio das roupas. Quando uma pessoa se veste de forma sedutora, algo acontece no reino espiritual que a aterrorizaria se ela pudesse ver. Quando alguém se veste para provocar a luxúria, transforma seu corpo do altar de Deus em um altar de Satanás. Ela pode não perceber, mas está se tornando uma estação de transmissão de influência demoníaca. O espírito de luxúria usa sua forma física para transmitir sua energia e influência ao ambiente. Espíritos não têm corpo. Por isso, a única forma de se expressarem é por meio de um corpo humano disposto. Os espíritos dentro dela começam liberando ondas de luxúria na atmosfera espiritual. Mas não só isso. Ao permitir que seu corpo seja usado dessa maneira, seu corpo, que é o templo de Deus, torna-se espiritualmente contaminado. Em termos simples, quando uma mulher permite que as pessoas sintam luxúria por ela, seja intencionalmente ou não, ocorre uma transação demoníaca que afeta todos os envolvidos. A pessoa que sente luxúria por ela absorve espíritos negativos de luxúria. Isso não é apenas sentimento emocional ou resposta biológica. São entidades espirituais reais que se apegam à alma da pessoa. 1 Coríntios 6,18 adverte: fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. A palavra grega para fornicação é porna, que abrange todas as formas de imoralidade sexual, incluindo pensamentos e desejos lascivos. Alguém pode dizer que é cristão e que o tipo de roupa que a pessoa usa não tem efeito sobre o espírito. Isso não é verdade. Como cristão, existe algo chamado representação. Você é uma representação do Todo-Poderoso, e sua manifestação externa é simplesmente um reflexo do seu conteúdo interior. O argumento de que a roupa não tem efeito no espírito não é bíblico. Sim, a salvação é uma questão do coração, mas a Bíblia frequentemente conecta a apresentação exterior ao conteúdo interior. Representação é essencial. Quando você representa o Deus Todo-Poderoso, precisa fazê-lo de maneira santa e que não emita sinais errados. Por exemplo, um médico é identificado pela sua roupa, assim como uma enfermeira ou um policial. Da mesma forma, Provérbios 7:10 fala sobre as vestes de uma prostituta, mostrando que certas roupas podem associar uma pessoa à impiedade ou à imoralidade. Isso significa que a roupa não é neutra. Ela comunica algo sobre quem a veste. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam sua nudez e tentaram se cobrir com folhas de figueira. Contudo, Deus lhes providenciou vestimentas adequadas, túnicas de peles para cobrir a nudez. Gênesis 3:21. Isso demonstra que o próprio Deus estabeleceu o princípio de cobertura apropriada. Em Êxodo 28, Deus ordenou que os sacerdotes usassem vestes específicas, incluindo calções de linho para cobrir a nudez. Isso não era apenas funcional, era para garantir que se aproximassem de Deus com reverência e santidade. Se roupa fosse insignificante, Deus não teria incluído instruções tão específicas. Do mesmo modo, em Marcos 5:15, o homem liberto da possessão demoníaca estava inicialmente nu,
por causa do espírito que nele habitava. Depois de liberto, foi descrito como vestido e em perfeito juízo, simbolizando restauração, dignidade e ordem. A representação importa porque, como cristãos, somos embaixadores de Cristo. Nossos corpos não são nossos, são templos do Espírito Santo, comprados por alto preço. Portanto, devemos glorificar a Deus não apenas em nosso espírito, mas também em nosso corpo. 1 Coríntios 6:19. Em Apocalipse 3:18, o próprio Jesus diz: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, para que vejas. Observe, ele fala da vergonha da nudez. Isso significa que expor o corpo carrega vergonha espiritual. Nenhum cristão, verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, se sente confortável em usar roupas reveladoras ou provocativas. O Espírito de Deus logo o convencerá a não fazer. Há uma razão pela qual certas roupas fazem as pessoas encararem. E isso não tem a ver com beleza, mas com os espíritos que são liberados na atmosfera. Essa escravidão espiritual muitas vezes se manifesta como vício por atenção, necessidade insaciável de validação por meio da atratividade física ou incapacidade de encontrar satisfação em relacionamentos apropriados. A mulher se torna escrava do espírito ao qual serve, mesmo sem perceber o que está acontecendo. Em Mateus 5:28, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Note, ele disse com ela, não contra ela. Provérbios 6, 25, 26 alerta: Não cobices a sua beleza no teu coração, nem te deixes seduzir por seus olhares. Pois por causa de uma prostituta, um homem é reduzido a um pedaço de pão, e a adúltera anda à caça de vida preciosa. Isso significa que a pessoa que cobiça outros é reduzida espiritualmente. Enquanto isso, a mulher cobiçada torna-se escrava do espírito de luxúria. Ela pode pensar que está apenas recebendo atenção, elogios ou se sentindo atraente. Mas o reino espiritual opera por leis diferentes da psicologia humana. No âmbito sobrenatural, ela está sendo espiritualmente violada e cada vez mais presa pelo mesmo espírito que ajuda a espalhar. O reino espiritual não reconhece suas intenções. Ele responde às suas ações. Uma mulher pode achar que está apenas se vestindo de forma estilosa ou expressando sua personalidade. Mas se sua roupa provoca luxúria, ela está, sem saber, tornando-se um centro de distribuição de influência demoníaca. Cada pessoa que sente luxúria por ela absorve contaminação espiritual, enquanto ela se torna cada vez mais escravizada aos espíritos que ajuda a espalhar. Satanás nunca usa alguém e o deixa inalterado. Sempre há um preço por se tornar seu instrumento, e esse preço é sempre maior do que ele revela no começo. O inimigo apresenta suas ofertas como diversão inofensiva, expressão pessoal ou empoderamento, mas a realidade é escravidão e degradação espiritual. Modéstia não é sobre legalismo nem regras religiosas antiquadas. É sobre entender como o reino espiritual opera e recusar-se a se tornar uma arma no arsenal de Satanás. 1 Coríntios 3,17 diz: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O plano de Deus para as roupas era cobertura abrangente que preservasse a dignidade e evitasse exposição desnecessária. Não era sobre vergonha ou constrangimento, e sim proteção espiritual. Depois da queda, o corpo humano tornou-se vulnerável à exploração espiritual. As roupas servem como cobertura física e espiritual, protegendo quem as usa e impedindo que outros sejam desnecessariamente tentados. O princípio da modéstia não é reprimir beleza ou feminilidade, é canalizar,
Las de forma apropriada. Uma mulher piedosa pode ser bonita, elegante e atraente sem se tornar pedra de tropeço para outros. A verdadeira beleza atrai o espírito certo e as pessoas certas. 1 Pedro 3 oferece orientação divina. Que a beleza de vocês não esteja no adorno exterior como tranças, joias de ouro ou roupas finas, mas no eu interior, do coração, com um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso não significa que as mulheres não devam cuidar da aparência. A palavra grega cosmo, usada para adorno, significa arrumar, pôr em ordem, embelezar. Deus quer, sim, que as mulheres sejam belas, mas deseja que a beleza flua de transformação interior e não de manipulação exterior. Quando a beleza de uma mulher vem de seu relacionamento com Deus, ela atrai o tipo certo de atenção das pessoas certas, aqueles que valorizam caráter piedoso, profundidade espiritual e valor autêntico, em vez de serem movidos por luxúria e egoísmo. Vestir-se de forma sedutora não afeta apenas os outros, afeta a condição espiritual de quem se veste. Provérbios 7 descreve a prostituta que tinha traje de prostituta. A palavra hebraica, sheath, é usada no sentido de vestes que revelam, e não que ocultam roupas projetadas para provocar luxúria e não inspirar respeito. Quando uma mulher escolhe consistentemente roupas que enfatizam sua sexualidade acima de sua espiritualidade, ela não está apenas afetando como os outros a veem, está afetando como ela mesma se vê. As roupas têm poder psicológico e espiritual. Influenciam pensamentos, atitudes e comportamentos, tanto em quem veste quanto em quem observa. É por isso que existem uniformes em muitas profissões. Policiais se vestem de um jeito para comunicar autoridade e ordem. Profissionais da saúde se vestem de outro modo para comunicar limpeza e competência. Como nos vestimos envia mensagens sobre quem somos e o que valorizamos. Nos últimos dias, a moda se tornou uma das ferramentas mais eficazes de Satanás para promover compromisso espiritual. A indústria da moda constantemente empurra limites, normalizando exposição e sexualização que teriam sido consideradas inapropriadas em gerações anteriores. Jovens mulheres são ensinadas de que seu valor vem da capacidade de atrair atenção masculina por meio da aparência física. Dizem-lhes que modéstia é opressiva, que expressão sexual é empoderadora e que quem sugere o contrário é julgador ou legalista. Mas isso é engano espiritual, planejado para transformar as filhas de Deus em instrumentos de guerra espiritual contra os filhos de Deus. Quando mulheres cristãs adotam padrões mundanos de moda, tornam-se participantes involuntárias de uma estratégia demoníaca para corromper a igreja e destruir relacionamentos piedosos. 1 Timóteo 2. Da mesma forma que as mulheres se vistam com traje decente, com modéstia e discrição, não com tranças, ouro, pérolas ou roupas caras. A palavra grega kosmios, traduzida como modesto, significa bem arranjado, decente, respeitável, significando um senso de pudor, modéstia que evita comportamentos impróprios. Sobriedade é soprazine, referindo-se a autocontrole e bom senso. Isso não são restrições arbitrárias, são princípios espirituais para proteger todos os envolvidos. Vestir-se com modéstia protege a mulher de se tornar pedra de tropeço para outros e de ser reduzida a objeto sexual. Também protege os homens de tentação desnecessária e os ajuda a ver as mulheres como pessoas integrais. Não apenas um conjunto de partes do corpo, a modéstia protege até os relacionamentos, incentivando conexões mais profundas do que mera atração física. Sinceramente, suas escolhas de vestuário ou avançam o reino de Deus ou a agenda de Satanás. Não há meio termo. Quando uma mulher escolhe a modéstia, faz uma declaração espiritual poderosa. Declara que seu corpo pertence a Deus, que seu valor não depende de atenção masculina,
e que ela se recusa a participar da corrupção espiritual de outros. Modéstia não significa usar roupas feias, desajeitadas ou fora de moda. De forma alguma. Significa escolher peças que honrem a Deus, respeitem o próximo e protejam a si mesma. É ser bonita sem ser sedutora, atraente sem ser provocativa, estilosa sem ser imodesta. Não quer dizer que você não possa se vestir bem. Quer dizer vestir-se com propósito. Há uma diferença significativa entre vestir-se bem e deixar-se tornar uma ferramenta espiritual do mal. Uma mulher pode, sim, ser elegante, estilosa e atraente, enquanto mantém padrões bíblicos de modéstia. O objetivo não é esconder ou suprimir a feminilidade, mas apresentá-la de um modo que honre a Deus e abençoe as pessoas. Estilo de verdade, sinceramente, vem de entender o que valoriza o seu tipo de corpo e escolher roupas que realcem seus melhores traços, sem revelar o que deve permanecer privado. Investir em peças de qualidade que vistam bem, em vez de itens baratos que exponham demais. E considerar não apenas como a roupa fica, mas o que ela comunica. Este look honra a Deus? Vai fazer alguém tropeçar? Reflete minha identidade como filha do rei? Essas são as perguntas que devem guiar as escolhas do guarda-roupa de toda mulher. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Vista-se como tal. 1 Coríntios 6,19 nos lembra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse versículo deve transformar a forma como pensamos sobre nossos corpos e como os apresentamos ao mundo. Se seu corpo é o templo de Deus, então suas roupas são a decoração externa desse templo. Assim como o antigo templo era adornado com beleza e esplendor que refletiam a glória de Deus, suas roupas devem refletir o caráter e os valores dele. O templo não era decorado para atrair adoradores de falsos deuses, nem para promover atividades ímpias. Ele existia para honrar a Deus e criar um ambiente propício à adoração e ao crescimento espiritual. Suas roupas devem servir ao mesmo propósito. Quando mulheres se vestem de maneira sedutora, mesmo em contextos de igreja, elas literalmente se tornam altares de expressão demoníaca na casa de Deus. Isso cria poluição espiritual, justamente no lugar que deveria ser um santuário de adoração pura e crescimento espiritual. Os espíritos de luxúria liberados contaminam a atmosfera espiritual, dificultando que as pessoas se concentrem em Deus, recebam sua palavra ou experimentem real avanço espiritual. É por isso que, honestamente, muitas igrejas lutam com aridez espiritual, problemas de relacionamento e quedas morais entre seus membros. Quando a casa de Deus se torna um lugar onde a luxúria é provocada com frequência e espíritos malignos têm livre acesso, a presença e o poder de Deus são entristecidos e diminuídos. Todas as manhãs, quando você escolhe o que vestir, está tomando uma decisão espiritual que afetará não apenas o seu dia, mas a atmosfera espiritual ao seu redor. Você escolhe ser bênção ou pedra de tropeço, templo ou altar, luz ou armadilha. O inimigo quer usar seu corpo como propaganda de luxúria, rebelião e compromisso espiritual. Deus quer usar seu corpo como seu templo, exibindo seu caráter, valores e glória. A escolha é sua, mas as consequências afetam todos ao seu redor. E agora? Antes de terminar este vídeo, eu preciso te dizer algo que pode mudar o destino da sua alma. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, então escreva agora aqui nos comentários: eu aceito a Jesus como o meu único Salvador da minha vida. Me perdoa, Jesus. Se você escrever isso, neste exato momento, o seu nome será escrito no livro da vida. E se você está afastado, fraco na fé, sentindo que se perdeu pelo caminho, ainda há esperança. Se posicione hoje. Escreva: hoje eu volto. Hoje eu me firmo. Agora se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe seus pedidos para orações e compartilhe este vídeo
com o máximo de pessoas possível. Faça isso agora. Aleluia.